Olá, meu povo, graça e paz em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal, Pastor Rodrigo Santana. Vamos lá trazer mais uma resposta para vocês de uma série de perguntas que vocês me fazem na live, aqui no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais. Eu juntei algumas perguntas para estar edificando a fé de vocês e responder vocês assim em formato de vídeo. Vamos lá? Vocês costumam às vezes perguntar, e uma pergunta que é constantemente falada por vocês é pecado beber vinho ou cerveja? É pecado beber vinho ou cerveja? Bom, isso é um questionamento muito feito pelos cristãos. Primeiro, a gente precisa sempre defender o que é pecado. Pecado, no original, significa errar o alvo, né? Significa que eu tenho um alvo e no meio do caminho eu acabo errando. Meu alvo é Cristo, mas como eu sou falho e pecador, às vezes no meio do caminho eu acabo errando, eu acabo pecando. Pecado também significa transgredir a lei. É o ato de você quebrar um princípio. Então, é pecado um cristão beber vinho ou cerveja? Aí tem aquela pergunta que algumas pessoas, para defenderem essa hipótese, dizem assim, não, porque Jesus ele transformou a água em vinho, né? Jesus transformou a água em vinho, então se Jesus bebeu vinho, eu também posso beber porque eu sou cristão. Bom, existem algumas coisas diferentes aí dessa afirmação que as pessoas fazem, pelo menos nessa, para tomarem vinho. Primeiro porque a Bíblia não afirma que Jesus bebeu, a Bíblia afirma que Jesus transformou a água em vinho. As pessoas têm o costume de colocar na Bíblia o que não está escrito, né? Jesus não bebeu o vinho, Jesus transformou a água em vinho. Agora, no texto que Jesus transformou a água em vinho, foi um texto que tinha um aspecto cultural muito forte, que é importante a gente ter um entendimento, porque segundo a cultura judaica da época, o noivo ele deveria manter a comida e a bebida até o final da festa. Se não tivesse comida nem bebida até o final da festa, os pais da noiva poderiam cancelar um contrato de casamento. Bom, vamos lá, para você entender o contexto aqui. Jesus vai fazer um milagre dentro de um casamento, onde vai acabar a bebida da festa. Jesus vai transformar água em vinho, porque Jesus está vendo que está prestes a acontecer um escândalo, uma ameaça de vergonha dentro daquele casamento, que era a ausência de bebida. Nós estamos falando de uma festa judaica, que é diferente de uma festa, por exemplo, brasileira, né? Um casamento brasileiro vai durar o quê? 5, 6 horas? Se durar isso tudo. Já um casamento judaico, principalmente na época de Jesus, era de 7 dias para frente. Então, se faltasse comida ou bebida, os pais da noiva identificavam isso como um vexame para a família. E era responsabilidade do noivo e da família do noivo manter a bebida até o final da festa. Isso era algo visto com tanta importância que, se faltasse a bebida, os pais da noiva poderiam cancelar o casamento. Ou seja, um casamento poderia acabar se faltasse a bebida na festa. Quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus não transforma só a água em vinho com a intenção de entreter os convidados. Não, a visão de Jesus não é trazer um entretenimento para a festa. A visão de Jesus eu estou percebendo que um casamento pode acabar, porque é uma ameaça de vergonha, há um escândalo para acontecer, e eu estou na festa e não vou deixar isso acontecer. Então Jesus pega e transforma a água em vinho para que aquele casamento permaneça. A intenção de Jesus não é entreter convidados, a intenção de Jesus é fortalecer a família, para que aquele casamento não se acabasse. Está vendo como é importante o entendimento cultural, para que a gente entendesse que Jesus não fez isso para o entretenimento, mas para preservar um casamento? Bom, segundo, tem outros versículos da Bíblia que falam também que a bebida ela gera escândalo para a vida do homem. E tem outro texto também, tanto em Apocalipse, como também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, vai falar para a gente: não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os beberrões herdarão o reino dos céus. Então veja, se a bebida ela pode condenar minha salvação, então eu já descarto.
eu já não bebo. Ah, mas a Bíblia fala sobre embriaguez. Ok, legal. Mas se a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus, a probabilidade de isso me levar ao caminho da destruição é muito grande. Se isso pode condenar a minha salvação, então eu me afasto disso. Entende? Ah, mas tem outros versículos que a Bíblia fala, por exemplo, como Paulo vai dizer a Timóteo para você tomar um vinho por causa do estômago e tal. De fato, Paulo dá essa recomendação, porque naquele tempo a medicina ela não era tão avançada como é hoje. Agora a gente precisa contextualizar. Hoje, se a pessoa tem um problema de estômago, ela não precisa tomar um vinho, né? Vai na farmácia, toma um remédio qualquer, que isso resolve o seu problema, não é verdade? Então não tem essa necessidade. O outro ponto é que a gente percebe que existem mais versículos na Bíblia que são contra a bebida do que a favor dela, né? Você vai ver vários versículos falando do perigo que a bebida pode gerar para o homem, o escândalo, a destruição, né? A vergonha para a vida do homem, né? Quando você consome a bebida, a probabilidade de você entrar em um abismo sem volta é muito grande, porque ela tira o homem do seu estado onde o homem não consegue mais se tornar sóbrio, né? Ele é influenciado, ela gera vergonha, né? Você pega vários casos na Bíblia de homens que beberam e geraram vergonha, né? Você vai ver, por exemplo, Noé, que quando ficou embriagado gerou vergonha, né? E assim tem diversos outros textos da Bíblia que viveram esse tempo de vergonha por causa da bebida. Então eu, Rodrigo Santana, eu prefiro ficar com aquele versículo: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã.